Aditivo dentro da panela, gasolina. Passo na janela, na cozinha, tem mais um fogão. Tocam a campainha, mais uma pesquisa eu respondo, que enlouquecendo já sou fã do comercial. Só tomava chá, quase que forçado vou tomar café. Boa noite, estamos iniciando mais um programa da série Propaganda e Publicidade, uma realização da Faculdade de Comunicação Casper Libero e executado pelos alunos do 6º semestre de Publicidade e Propaganda desta escola. Esta noite teremos 2 entrevistas. A primeira delas com o profissional Roberto Lorenzetti, que é planejador de mídia da J. Walter Thompson, trabalha como professor na FAAP, na Faculdade de Comunicação Objetivo, e é um antigo colega nosso de muitos anos. Estamos também nesta noite recebendo a presença dos alunos Betina Gasparim e também Júlio Sobral, que irão fazer as entrevistas ao Roberto Lorenzetti. Vamos dar início agora a esta pequena entrevista. Bom, Roberto, primeiro para te pôr no fogo, né? A gente queria saber o seguinte: a gente vive num momento de muita expectativa, muita política, muita mudança. E eu queria saber isso como você, como homem de mídia, como é que você sente, como é que estão as coisas para o seu lado, como é que a agência está se comportando perante o cliente, como o cliente está se comportando em frente do mercado? Bom, após o plano cruzado ou a era cruzado, o mercado publicitário, ele sofreu algumas mudanças, algumas situações atípicas. Os anunciantes de hoje não são basicamente os mesmos anunciantes da era antes cruzado. Existem alguns problemas, as empresas, as agências sofrem uma situação um pouco até delicada em função de grandes anunciantes estarem com problemas de produção de produto. Não tendo produto, ou já estando com o seu produto no limite de produção, as vendas todas já comprometidas por meses à frente, não tem o porquê anunciar. Às vezes você pode deixar de anunciar produto e anunciar marca, imagem de marca. Mas ocorre também em produtos que a imagem de marca já está altamente consolidada. Isso é uma fase de transição, as coisas começam já a se ajeitar, a voltar a alguns esquemas, mesmo porque não é, de repente, aquele produto que já está no seu limite. Ele depende de fornecedores, depende de embalagem, N fatores que pode dificultar o aumento da colocação no mercado desse produto. Logicamente, houve um aquecimento, ou está ocorrendo um ajuste do aquecimento da economia brasileira. Então, está tendo um equilíbrio, só que foi uma situação muito rápida e pegou o pessoal um pouco desprevenido. Você acha que os clientes estão, assim, receosos de correrem esse risco de não terem um acompanhamento na produção e, por isso, não ter uma liberdade de pôr o produto dele na prateleira? Não é receio, não. Eles estão no limite. Tem muito produto no mercado que está no limite de produção e não tem mais como produzir. Depende de máquina, depende de equipamento, depende de fábrica. E a situação é um pouco adversa. Mas isso agora, de alguns meses para cá, a tendência é que se arrume um pouco, porque já existiu aquele afã da situação. A situação começa a se acalmar e para 87, acredito, após o primeiro trimestre de 87, a economia deve se ajustar gradativamente e voltar às situações normais. Logicamente, teve segmentos, ocorreram categorias que tiveram um grande salto. No caso de imobiliária, que já se ajusta. Imobiliária, quando eu falo, é alto padrão, né?
os flats. Isso daí, você pega um apartamento que custa 4, 5 milhões de cruzados, uma boa campanha não chega a pagar um apartamento. Então, tem condições de fazer um bom trabalho. E outros produtos que nunca se ouviu, entraram na televisão, por exemplo, que é um meio de comunicação que leva a maior verba publicitária do Brasil. Esse é um assunto que muita gente debate, né? Os anunciantes novos entrarem em televisão. Na verdade, o que acontece é que os veículos são muito caros. Então, o que você se baseia para anunciar em veículos de televisão como Rede Globo e Veja, sendo que o cliente tem uma verba baixa e tem que ser eficiente a campanha dele? Eu não considero, não existe veículo caro. Existe veículo mais rentável e menos rentável. Porque, se você dá o exemplo, uma página de Veja custa o preço do Escort. Só que a Veja tira 700 mil exemplares por semana. Se você pega uma análise de pessoas atingidas a nível Brasil, isso vai dar milhões de pessoas. Se você fizer uma conta rapidinho, um número médio aí de 4 pessoas, 5 pessoas que leem a Veja, vai dar 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Veja o custo-benefício disso, então ele deixa de ser caro para ser rentável, percebe? Mas no caso de um anunciante pequeno, ele vai vender o Escort dele para anunciar na Veja? Não. O que se pode fazer para solucionar esse problema do anunciante pequeno? O anunciante pequeno, ele não pode pensar alto, ele tem que pensar de acordo com o tamanho dele. E aí você tem que ver o veículo adequado, o veículo e meio, a diferença de meio e veículo. Meio é televisão, rádio, revista, cinema, outdoor. Veículo é a Rede Globo, é a TV Gazeta, é a revista Veja, por exemplo. Ele tem que ver um veículo adequado ao produto dele, porque se ele é um anunciante pequeno, ele tem um produto segmentado, ele não precisa anunciar, de repente, no caso de uma Veja ou de uma Globo. Ele não precisa atingir a população brasileira inteira. Ele precisa atingir um segmento da população onde ele vai exatamente vender o produto dele. E aí sim é que ele consegue ajeitar a sua verba, que logicamente detém ou provém de um faturamento dele, de acordo com o veículo ideal para aquele produto. Então ele segmenta a sua campanha. Eu acho importante, Roberto, você colocar que não existe o veículo caro, né? Não existe realmente. Deixei. Isso é muito importante, não só a título de resposta aqui, mas a título de esclarecimento. As pessoas têm assim uma imagem diferenciada quando leem uma tabela de custos, né, de veículo. Isso é muito importante, dá para assustar. Mas tudo é muito em razão do público atingido, do número de pessoas, então ele torna-se rentável ou menos rentável. O retorno que aquele veículo fornece tem condições para isso. Roberto, como é que você está vendo as inovações que a informática, que está tendo uma penetração ainda muito grande na propaganda, como é que você está vendo isso? Como é que está acontecendo? Olha, a informática, na área de mídia, entrou com o pé no peito. Entrou muito forte. Hoje em dia, as grandes agências, e até médias agências, e eu digo mais, até pequenas agências já têm o seu micro. Elas têm aparelhos, sabe, equipamento de computação muito avançado. Audiência, custo por pessoas, por público-alvo, audiência no público-alvo, tudo isso sai via computador. Então, existem os institutos de pesquisa que já usam a computação, totalmente computadorizado. Audiências, a situação de checagem, isso daí tudo é processado, vendido para as agências, e as agências ainda trabalham em cima desse relatório, fazendo adequando aos seus próprios clientes. Então, é uma situação que vem de vento em popa. Quem já tinha um computador está mudando, está entrando num sistema diferenciado, está colocando marketing com mídia dentro do computador, está colocando informações de mercado para o planejador, no caso o planejador, que ele é o que mexe mais com essa parte de marketing, deter todas as informações para aquele mercado, para aquele produto, em fração de segundos.
Isso, acho que, sem dúvida, agiliza muito o processo, né, de todo esse trabalho. Agora, você tem uma mão de obra específica, você acha que isso, de repente, estaria tirando o trabalho de alguns profissionais que não dominam essa arte, alguma coisa assim? Não, Dá tirar, licença, na verdade, a briga vem de muito mais tempo, né? O homem contra a máquina, o computador contra... Então, você não diria que uma agência de propaganda vai virar uma central de informática? O homem de mídia vai usar as contas que o computador fez para recomendar aquele veículo ou aquele? E cadê o feeling do profissional? Cadê o jogo de cintura? Quando a gente pede para alguém, um profissional mais dirigido à área de veiculação, montar uma programação, por exemplo, primeiro item para montar uma programação, deixe o seu gosto pessoal de lado e use bom senso. Não vai ter computador no mundo que vai deixar o gosto pessoal do lado e usar o bom senso. Primeiro fator, primordial. Depois disso, são usadas técnicas. Então, deixar de empregar em função de uma máquina, eu não acredito. O que você pode adequar é o homem e a máquina. Aí sim, sem perder o volume de pessoas, percebe? Você pode adequar, a partir do momento que você consegue se especializar, se você tem mais material para trabalhar, que é o caso que a computação favorece, você vai especializar pessoas para aquela área. E você pode pegar pessoas que vocês acham que podem sobrar, especializar numa outra área. Se você tem a tendência de segmentar, aí sim, você vai deixar de ter a pessoa que faz tudo. Você vai segmentar, mas não subtrair. Existe um medo, inclusive, em todas as outras áreas, né? Eu acredito que não seja só na área de publicidade, o que a gente vê até na área didática, todo mundo com medo de perder o emprego, porque, de repente, nós vamos ter aí o computador substituindo. E não é bem isso. A gente sabe que, na verdade, vai haver uma modificação da coisa, né? Vai haver uma especialização, uma segmentação, e acho que assim a gente acaba chegando lá. Eu acho que o problema pode ser do profissional. Ele tem que acompanhar a evolução normal da vida. Ele tem que estar ativamente. De atualização, né? Se de repente ele parar, o culpado não foi o computador, foi ele que parou. Os outros passam por cima. Isso daí é não só em mídia, em qualquer área de mercado. Então Verdade, ele tem que, logicamente, se atualizar. Então, entrou o computador, vamos fazer um curso. De repente, é uma fase. Isso Ele é a vai valorização do profissional. Exatamente. O profissional de mídia, em geral, ele tem a tendência em ser desvalorizado dentro de uma agência de propaganda. E em questão, valorizando o homem de criação. Tanto é que nós vemos nomes grandes aí, que são, geralmente, de criação. Eu diria que o homem de mídia, a mídia, basicamente no Brasil, ela pegou força de 69 para cá, pelo grupo de mídia. Então, ela não é muito velha. Hoje, ela já conquista um espaço na agência. Você tem atendimento, criação e mídia. Depois tem produção, tem rádio e TV. Mas a mídia, ela conseguiu um espaço, e vem conseguindo espaço, que até então não existia. E vem em franco desenvolvimento. Eu diria que a valorização do departamento de mídia, isso não é depoimento meu de mídia, isso é um depoimento de pessoas de atendimento, pessoas de criação, de cada vez mais melhorar, porque é uma área que você tem situações analíticas, você pode crescer, você tem onde crescer. Vamos agradecer agora a presença do Roberto Lorenzetti. Nós gostaríamos muito de continuar conversando com o Roberto, mas infelizmente o tempo em televisão é alguma coisa, né? Bastante preciosa. E nós vamos então agradecer mais uma vez a presença dele e vamos chamar para os nossos comerciais. Vamos entrevistar agora Hilda Schutzer. Ela é presidente da CBBA Propeg, publicitária há muitos anos, há 17 anos só de Thompson, e ex-presidente de ABAP, de Sindicato das Agências de Propaganda, enfim. Hilda tem uma longa vida junto à publicidade brasileira. Vamos também ter nesse quadro a presença dos 2 alunos do 6º PP de Publicidade e Propaganda da faculdade. Teremos o Marcelo e teremos a Rosana. Hilda, ultimamente, como nós temos presenciado, tem ocorrido várias junções de agências de publicidade nacionais com multinacionais.
Será que o mercado publicitário nacional está direcionado para essas junções? Qual é o seu ponto de vista? Bom, essas fusões sempre têm ocorrido no decorrer do tempo. Efetivamente, nesses últimos anos, a coisa tem se acentuado um pouquinho mais. Eu acredito que o que tem acontecido no mercado publicitário e, como consequência, as fusões e as vendas, é porque o mercado vem procurando se operacionalizar de uma maneira mais rentável. As grandes empresas multinacionais que estão no Brasil e as novas que vêm chegando aí, todas elas têm um desejo óbvio, natural, de um crescimento rápido. E a batalha pela conquista de clientes e pelo crescimento no mercado brasileiro é uma batalha dura, porque a propaganda no Brasil, a publicidade, as agências nacionais são muito fortes, muito competentes, e elas realmente enfrentam a invasão das multinacionais. Tanto as nacionais quanto as multinacionais, na sua procura de crescimento, têm achado que a melhor maneira de fazê-lo é justamente comprando agências menores ou então fazendo fusões. Eu acho que a tendência vem se acentuando fora do Brasil porque é uma forma de crescimento rápido e é uma forma também de diminuir os custos operacionais. Quando você junta um faturamento grande, você coloca uma organização junto à outra, você transforma essa operação numa operação só e essa operação, obviamente, fica mais rentável. Então, essa tendência, que é uma tendência que a gente vem notando nesses últimos anos com um pouquinho mais de ênfase, eu acho que ela está chegando ao seu limite, porque o que tinha que acontecer, eu acho que aconteceu. Eu mesmo, na minha empresa, no fim do ano passado, nós vendemos a empresa para a Thomson, né? Houve no Brasil uma série de fusões e série de compras. Mas eu acho que agora nós vamos ter uma pausa nisso. Então, conta pra gente, como é que fica em relação aos clientes? Ficam divididos? Olha, quando há uma compra de uma empresa e essa empresa continua absolutamente autônoma, como é o caso da CBBA-Propeg, por exemplo, com relação à Thomson, nós não temos nenhuma... A Thomson não tem nenhuma ingerência na CBBA-Propeg no Brasil, os clientes não têm o que temer, porque existe uma separação total. Agora, quando há uma fusão, efetivamente, em que as duas empresas passam a se constituir numa única, então aí é preciso uma certa cautela, porque não pode haver clientes conflitantes. Isso complica um pouco a coisa. Mas quando as empresas fazem esse tipo de fusão, elas já estão sabendo o que vai acontecer, quais são os clientes que elas vão ter que perder, mas em compensação elas também sabem quais os que elas vão ganhar com isso. Então, no fim, a coisa se equilibra. Fica balanceado, né? É. Então, agora fala da gente, mulher, tá? Ela geralmente encontra alguma resistência, né? Em relação ao trabalho ou qualquer coisa assim. Então, você, como mulher, tá? Proprietária de uma agência, você encontrou muita resistência no seu trabalho? Eu sempre digo que toda vez que eu sou entrevistada, essa pergunta me é feita. E eu acho perfeitamente válido que me perguntem, porque as mulheres publicitárias, estudantes de propaganda, estão, claro, ansiosas no sentido de poderem ocupar o seu espaço. Eu diria que eu fui uma pioneira, não é? Porque eu trabalho há muitos anos nisso e realmente no meu tempo era uma briga séria. Realmente eu tive que conquistar o meu lugarzinho brigando bastante feio com os homens. Mas e com os colegas agora? Ainda continua tendo uma resistência? Você acha que as mulheres Eu acho que ainda a coisa se continuam tendo? amenizou bem, mas ainda existe um pouco de Restrições resistência. eu né? acho que realmente existem hoje, inclusive, né? Eu acho que o que acontece ainda é que, de uma certa forma, como o mundo dos negócios ainda é um mundo dominado pelos homens, mas nós chegamos lá, você pode contar que nós vamos chegar lá,
eles ainda olham a mulher assim como uma pessoa que pode ocupar uma posição fazendo um bom trabalho, mas nunca tão bom quanto o homem. E ainda achando que na hora em que colocam a mulher no lugar de um homem, eles podem economizar pagando menos. Está mudando, porque as mulheres não se conformam mais com essa situação. E a coisa vem gradativamente se equilibrando e eu acredito que dentro de muito pouco tempo isso acabe também. Então venceremos, né? Vamos vencer. Que bom, essa participação realmente é uma- importante e eu senti durante muitos anos esse tipo de preconceito, né, prevenção, Existia e principalmente existe ainda um pouco. no que se refere a salários. Eu acho que a coisa fica realmente complicada. Hilda, então me diz uma coisa, voltando um pouco atrás, conforme você disse, quando há essas fusões de duas agências, há um aproveitamento das duas estruturas das agências. E com isso, muitos funcionários são mandados embora, dispensados. Eu queria saber se isso não restringe muito o mercado de empregos publicitário, porque com isso as pessoas passam a contar com menos agências. Olha, eu não acredito que isso ocorra, não, sinceramente, porque o que acontece é que não pode diminuir muito o número de pessoas trabalhando na agência. Não é assim também. Vamos cortar tudo pela metade, sabe, ficar com uma estrutura restrita. Não é isso que acontece. Quando eu digo que as agências se fundem e elas operacionalizam de uma maneira mais eficaz o seu trabalho, não é no sentido de dizer que elas dispensem gente. É um aproveitamento de um trabalho mais bem feito, é o melhor aproveitamento das pessoas. E é claro que quando você tem duas agências no mercado e depois ela se transforma numa só, você acha que ficou uma agência a menos para empregar a gente. Não é bem assim, porque às vezes a eficiência dessa agência vai torná-la ainda maior e vai abrir um campo maior. E o que acontece também é que o nascimento de agências é uma coisa quase que contínua. É muito... Vocês podem acompanhar o noticiário de propaganda todas as semanas. Eu acho que não passam 2 ou 3 meses em que a gente não lê a notícia de que algum publicitário abriu o seu botecozinho particular. É uma tentação grande, eu mesmo fiz isso há 15 anos atrás. E não que eu estivesse infeliz, eu trabalhava na Thompson e gostava muito de ir lá, mas é uma tentação assim, de a gente dizer que será que eu consigo? E sai e faz. E mesmo nesse sentido de criar empregos, até a tentativa de trabalhar sozinho é um negócio que está acontecendo com uma frequência muito grande. E as pequenas agências são os pequenos núcleos das médias e das grandes agências. Eu sempre digo que a pequena agência pega o cliente, transforma o cliente, que não é um cliente, num cliente, né? Depois o cliente acha que ele está um pouquinho grande para ficar naquela agência pequena, então ele vai para uma média, e quando ele está no ponto de gastar o dinheiro, vai a grande e pega. Então, realmente sempre existirão as pequenas, sempre existirão as grandes. Certo. E graças às pequenas é que se educam os clientes aí, né? Eu não acredito, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que diminua o campo de trabalho. O que diminui o campo de trabalho são as crises dentro do negócio, né? São as recessões, são os problemas de dificuldades que periodicamente a gente passa. Isso diminui o campo de trabalho, mas diminui todos os campos de trabalho, não é só o campo de trabalho da publicidade. Certo. E você não acha também que, por exemplo, as agências de propaganda, elas, geralmente, a maioria delas tem uma área que predomina, tá? A atuação dessa agência. A CBBA, existe uma área de predominância na CBBA? Como, por exemplo, ocorre com agências que têm a predominância na criação, no planejamento. Qual é a atuação da CBBA? Olha, quando nós criamos a nossa agência, nós criamos justamente com o desejo de ter uma agência que tivesse o seu tripé bem equilibrado.
Então, nós temos dentro da CBDA uma tendência, e isso vem através dos nossos 15 anos de existência, de dar uma importância igual às principais áreas. Há épocas em que a gente está melhor estruturado na criação, menos estruturado na mídia, menos estruturado no planejamento, mas, de uma certa forma, a gente procura manter esse equilíbrio. Eu acho que isso é que faz uma agência trabalhar direito. Eu acho que não deve haver uma tendência de nenhuma dessas áreas com predominância total. Aliás, né, Hilda, eu notei que numa conversa nossa anterior, você colocava que, pelo contrário, vocês estão crescendo, né? E crescendo até no sentido de que vocês já têm os clientes também na área de promoção, na área de merchandising, montaram uma nova empresa anexa para atender essa parte. A gente tem que ir se acomodando ao mercado. O mercado exige isso hoje e nós tivemos o cuidado de acompanhar essa tendência. Hoje temos uma empresa de merchandising separada da CBDA para atender o trabalho de merchandising dos nossos clientes. Nós fizemos isso recentemente. Ótimo. Nós vamos agradecer agora a presença da Hilda, que gentilmente aceitou o nosso convite, deixando lá a presidência da CBDA. E também vamos aproveitar o momento para convidá-los a participarem dos cursos de extensão publicitária que a Casper Libero vem trazendo agora para a área publicitária. Ou seja, nós teremos cursos a partir agora de outubro desta semana. As inscrições já estão abertas para promoção e merchandising, um curso de 2 meses, dado com aulas à tarde, no horário das 2 às 5. Nós também temos cursos na área de publicidade como ferramenta de marketing e teremos também os cursos de ideologia e imagem, dados também nesses mesmos dias e também com aulas de sábado. A tendência, o objetivo da faculdade é colocar cada vez mais à disposição de alunos e de profissionais cursos que possam reciclar e que possam também dar um acompanhamento profissional a esses estudantes. Nós gostaríamos também de aproveitar esta oportunidade para agradecer a presença de todos, dos alunos que trabalharam incansavelmente para que esse programa pudesse estar no ar hoje. Vamos também ter um novo programa na semana que vem. Gostaríamos muito de contar com a audiência e o apoio de toda a classe publicitária e desejamos a todos uma boa noite. Põe um aditivo dentro da panela, gasolina, passo na janela, na cozinha, tem mais um fogão, tocam a campainha, mais uma pesquisa eu respondo, que enlouquecendo já sou fã do comercial. Só tomava chá, quase que forçado vou tomar café. Ligo o aparelho, vejo o Rei Pelé. Vamos então repetir o gol. E na lua sou mais um cosmonauta patrocinador. Chego atrasado, perco meu amor. Mais um anúncio sensacional. Põe um aditivo dentro da panela, gasolina, passo na janela.